Olá. Olá. Olá, Felipe. Tudo bem? Então, só a gente Tudo? agora, né? Isso. Isso, então tá. Posso compartilhar aqui a apresentação? Sim, eu vou fazer uma pequena introdução. Tá. Então, Felipe Laporta, ele é professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do Departamento de Química. Felipe trabalha com sistemas periódicos, né? Estado sólido, é, com ênfase na aplicação em metodologias teóricas experimentais, novos materiais, materiais estruturados. Então, pode estar com você, Felipe. Muito obrigado. Caiu um pouco. Pode começar. Ah, já tá online? Tá, obrigado. Então, só um minutinho. Estou aqui. Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao professor João pelo convite e a toda a comissão organizadora do CIDMOL pelo excelente evento e a oportunidade de poder estar apresentando um pouquinho do trabalho que a gente vem realizando. Eu nessa apresentação, eu tenho como título Estratégias Computacionais aplicadas ao entendimento de materiais e biomoléculas. Então, meu nome é Felipe de Almeida Laporta, eu sou professor da UTF-PR Campus Londrina e coordeno o grupo de pesquisa em nanotecnologia e química computacional. Então, essa apresentação, eu gostaria de iniciar comentando um pouquinho sobre a química nos seus primórdios. Então, historicamente, a gente sabe que o desenvolvimento tecnológico ele sempre esteve atrelado ao design de um material específico. Tradicionalmente, esses materiais foram, no passado, obtidos empiricamente, através de inúmeras tentativas e erros, usando estratégias amplamente conhecidas entre os químicos com síntese combinatória. Então, a química, em seu princípio, era uma ciência puramente experimental, ou seja, misturando para ver o que vai dar. No entanto, felizmente, a maneira de fazer ciência evoluiu ao longo dos anos, e este processo de evolução histórica ele pode ser compreendido em 4 etapas fundamentais. Então, aqui, antes de 1913, nós temos aqui a ciência tradicional, né? Então, o processo de construção do conhecimento, ele era puramente empírico. Entre os anos de 1913 a 1930, com a consolidação da teoria quântica, a gente começou a evidenciar o aparecimento da teoria, mas nesse período, teoria era tratado separadamente da prática e ainda os experimentos eram a principal ferramenta para o desenvolvimento de novas ideias na construção do conhecimento. Porém, nas décadas seguintes, mais especificamente entre os anos de 1930 e 1980, e principalmente coincidiu com a consolidação, o surgimento dos primeiros computadores, né? Então, a gente observa que nessa década, a teoria ela começou a contribuir no desenvolvimento de novas ideias, e que eram testadas experimentalmente, e assim era construído o conhecimento. E depois de 1980, quando a gente teve um grande salto na nossa capacidade computacional, assim como a popularização dos computadores, então a construção do conhecimento, a gente chegou no que é conhecido como ciência moderna, então uma nova ideia, a gente tem condições hoje de testar ela inteiramente computacional, tá? Do ponto de vista computacional, e essa nova ideia, ela leva ao surgimento de uma teoria, e essa teoria, ela contribui
ela é testada na prática, contribuindo para o desenvolvimento de novos experimentos e levando a um conhecimento mais refinado, que é capaz de acelerar o processo de descoberta de novos materiais e biomoléculas. Então, nesta perspectiva, é inegável o impacto da informática na química. No futuro, é certo que os trabalhos serão publicados apenas se tiverem abordagens teóricas e experimentais combinadas. Assim, essa tendência, ela pode ser constatada, por exemplo, se a gente analisar as produções, os números de trabalhos publicados no JACS. Então, o JACS, para quem não conhece, é uma das revistas da área de química de maior fator de impacto no mundo e uma das mais importantes. Então, os autores desse trabalho, eles analisaram a porcentagem das publicações nos JACS, utilizando as técnicas experimentais de RMN, espectrometria de massas, estratégias computacionais e ADFT. Então, a gente observa que na década de 1985, os trabalhos, a maioria, eram experimentais. E a gente observa aqui uma contribuição modesta de estratégias computacionais. A gente vê um salto significativo nas próximas décadas, especialmente, a gente pode ver aqui que a partir de 1995, o DFT ele começa a ser importante para o desenvolvimento de novos materiais e biomoléculas, né? E nas últimas décadas, a partir de 2015 aqui, a gente vê que as estratégias computacionais combinadas, por exemplo, os métodos computacionais e DFT, eles superam os trabalhos usando essas técnicas experimentais que são publicados no JACS. Então, a gente pode ver que a teoria e a simulação, ela vai ter um papel proeminente na formação da próxima geração de químicos experimentais. Por isso que eu defendo que os cursos de química no Brasil, eles deveriam ter uma disciplina obrigatória de introdução aos métodos de química computacional. Assim como é feito esses cálculos computacionais. Basicamente, qualquer programa computacional, ele vai me calcular dois parâmetros, geometria e energia. Então, você escolhe o seu nível teórico desejado, né? A gente vai construir o nosso input, que é a nossa estrutura, e a metodologia do que seria que a gente queria investigar para esse sistema. Então, esses resultados, eles são processados no computador e vai me gerar um resultado que é um output. Então, com base nessas informações de geometria e energia, eu tenho todas as informações que eu desejo do meu sistema. Então, por exemplo, se eu quero analisar os espectros de infravermelho ou rama dessa estrutura, eu faço um cálculo de frequência. E a gente sabe que a derivada segunda da energia me dá a frequência, e a partir delas eu tenho os modos vibracionais, então eu posso simular esses espectros. Então, geralmente, muitas das vezes que a gente está trabalhando na prática, como eu mostro aqui nessa superfície de energia potencial, muitos dos materiais obtidos experimentalmente, eles são pontos mínimos locais, ou estruturas metaestáveis. E a gente vê que essa superfície ela tem vários mínimos, regiões de mínimos. Então, o teórico, ele está fazendo os seus modelos, ele está trabalhando com uma estrutura que é um mínimo de energia global, que é a estrutura mais estável. Além disso, muitos dos cálculos, eles são realizados em 0 Kelvin, apesar de que a gente consegue também incluir o efeito da temperatura nos cálculos, tá? Mas um outro fator também importante que eu gostaria de comentar, que seria que muitos dos sistemas que normalmente o teórico utiliza nas suas diversas simulações para resolver os seus problemas, eles podem ser um pouco limitados devido ao alto custo computacional de se utilizar um sistema mais realista. Então, no geral, os modelos selecionados, eles têm que ter uma tendência e corroborar com os resultados e as tendências obtidas nos dados experimentais. E por isso, eu gosto de destacar uma frase do Linus Pauling,
que resume a essência do teórico. Então, como teórico, nós gostamos de entender e explicar os fatos observados em termos de estrutura, tá? Então, basicamente, essas estratégias elas têm uma série de vantagens, né? Então, um exemplo notável, por exemplo, seria a indústria farmacêutica. Eu vou comentar aqui, por exemplo, do desenvolvimento de um novo fármaco, que no passado, esses novos compostos eles eram obtidos a partir de uma estratégia conhecida como síntese combinatória, né? Então, a gente sabe que existe uma combinação infinita de elementos, né? E isso tem um alto consumo de tempo. Esses cálculos com base na relação estrutura-propriedade, então a gente consegue checar uma grande variedade de estruturas e modificações que permitam obter uma resposta mais direcionada. Assim, o experimentalista, ele vai para o laboratório sabendo as posições que ele deve modificar no seu composto para obter uma melhor resposta ou uma melhor atividade, como no caso de um novo fármaco, né? E toda a indústria farmacêutica que trabalha com a inovação e desenvolvimento de produtos, elas têm uma divisão de teóricos. Aqui um exemplo interessante que eu achei e gostaria de mostrar para vocês na área de materiais. Então, aqui no caso, é na área de vidros metálicos ternários, baseado na combinação do cobalto, do zircônio, e com outros elementos, que seria o caso titânio, o ferro e o vanádio. E no século passado, os pesquisadores investigaram mais de 6.000 combinações desses vidros metálicos, tá? E os autores desse trabalho, em um único ano, testaram computacionalmente cerca de 20.000 possíveis combinações desses elementos, um número várias vezes superiores ao que foi investigado ao longo de um século. Então, a gente vê que os resultados computacionais, eles reproduzem de maneira satisfatória os dados experimentais. E muitas das composições encontradas por esses pesquisadores, elas são mais interessantes das que são utilizadas hoje em diversas aplicações tecnológicas baseado nesse tipo de material. Tanto que, durante o governo do Barack Obama, né, eles lançaram um programa que é conhecido como Iniciativa Genoma de Materiais, e esse programa, ele visa manter a supremacia dos Estados Unidos em termos tecnológicos, uma vez que estão sendo ameaçados pelos chineses. Então, essa grande iniciativa, em termos de montantes de recursos, ela se equipara a programas anteriores que foram realizados pelos Estados Unidos, como o Projeto Manhattan, que levou ao desenvolvimento da bomba atômica, e o projeto que foi responsável por levar o homem à Lua, tá? Então, esse projeto, essa iniciativa MGI, ela visa integrar experimento, metodologias computacionais e a teoria para acelerar o processo de desenvolvimento de novos materiais e biomoléculas. Então, a gente sabe que a principal ferramenta do químico teórico é o computador, e do ponto de vista histórico, o primeiro supercomputador, conhecido como Harvard Mark I, ele foi desenvolvido lá na década dos anos 40, por volta dos anos 40, e foi utilizado para cálculos do Projeto Manhattan, que levou no desenvolvimento da bomba atômica. Esse computador ele tem a capacidade de realizar 3 cálculos por segundo, tá? E isso, nos tempos de hoje, equivale a uma calculadora Xing-Ling que a gente encontra em qualquer banca de esquina. E no passar de poucas décadas, a gente observou um grande aumento na nossa capacidade de cálculo. Então, por muito tempo, os chineses lideraram como detentores do computador mais potente
do mundo, que era o ST. Esse supercomputador, ele tem a capacidade de realizar 93 quatrilhões de cálculos por segundo. É um número absurdamente grande e difícil de imaginar. E no ano de 2018, a IBM, os Estados Unidos, retomou o posto de detentor do computador mais potente do mundo, com o Submit da IBM, que realiza cerca de 200 quatrilhões de cálculo por segundo. Em comparação, a gente também tem um supercomputador no Brasil, o Santos Dumont, que é o computador mais potente da América Latina, e esse computador ele consegue realizar cerca de 1,1 trilhões de cálculos por segundo. Comparado com o Submit, o Santos Dumont ele é 181 mil vezes menos rápido para executar a mesma tarefa em relação ao Submit. Só que todos esses computadores de hoje são baseados numa tecnologia clássica de hardware. A gente está vendo o desenvolvimento dos computadores quânticos. Então, temos os processadores quânticos que vão abrir uma nova era para a área computacional. A Google, em seu trabalho publicado no ano passado, um estudo de conceito com o seu processador quântico D-Wave, eles realizaram uma tarefa que, de acordo com a Google, o processador quântico deles é 100 milhões de vezes mais rápido que o Submit, que é hoje o supercomputador mais potente que a gente tem. Então, essa tecnologia, ela deve estar no mercado aí nas próximas décadas. Então, o futuro computacional, ele é muito promissor. Então, a gente vai comentar um pouquinho nessa apresentação, né, de alguns trabalhos que a gente tem desenvolvido. Basicamente, no emprego de estratégias aplicadas no desenvolvimento de materiais e biomoléculas com interesse em alguma aplicação tecnológica. A gente sabe que as propriedades dos materiais, de um modo geral, ela depende de suas características físicas, como tamanho, estrutura, composição e morfologia, e também da imperfeição nesses parâmetros. Então, a gente também sabe que os materiais com características físicas similares, mas preparados por diferentes estratégias de síntese, exibem propriedades químicas e físicas completamente diferentes. Então, essa é uma essência de um livro que a gente publicou em 2017, que eu tive o prazer de ser um dos coeditores, junto com o professor Elson Longo, e aqui esse é um artigo que a gente foi aceito essa semana. Então, aqui a gente tem um cristal de germanato de zinco, né, com características físicas similares, como tamanho, estrutura e morfologia, mas preparado por métodos de síntese diferentes, ele exibe propriedades físico-químicas diferentes. Então, aqui, só como exemplo, a síntese hidrotérmica, ela possibilita a obtenção de cristais altamente cristalinos. Então, esses materiais, eles normalmente têm uma densidade de defeitos baixa. Comparado com o sol-gel, que é um método que a gente parte de um material amorfo para obter um material cristalino, geralmente, os materiais obtidos por essa estratégia apresentam uma maior densidade de defeitos. E, consequentemente, isso aqui a gente pode mudar a resposta do material, como no caso aqui da resposta óptica. Então, a gente vê, por exemplo, aqui o método hidrotérmico. Então, como a gente tem uma menor concentração de defeitos, a gente tem defeitos mais rasos, e com o método sol-gel leva à obtenção de um material com defeitos mais profundos na região intermediária do band gap. E com isso a gente consegue modular as nossas propriedades. Do ponto de vista sintético, quando a gente está fazendo uma síntese de qualquer material, a gente está obtendo um sistema com mais ou menos defeitos. Então, em termos de aplicação em materiais, eu vou comentar um pouquinho de uma série de trabalhos que a gente fez aqui, iniciando com um estudo com o sulfeto de zinco. O sulfeto de zinco, ele é um importante material semicondutor que pode se cristalizar numa estrutura cúbica do tipo blenda de zinco, numa estrutura hexagonal do tipo ortisita e, muito raramente, numa estrutura cúbica rock salt. Esse material,
a fase blenda de zinco, ela é a mais estável nas condições normais de temperatura e pressão, enquanto que a fase hexagonal ortisita se torna mais estável a partir de 1020 graus Celsius. No entanto, com a diminuição do tamanho de partícula, tem sido reportado a obtenção da fase hexagonal em baixas temperaturas. Então, nesse trabalho, a gente utilizando a estratégia de síntese solvotérmica assistida por micro-ondas, a gente conseguiu estabilizar ambas as fases nas mesmas condições, apenas com a assistência de um surfactante. Então, quando a gente realiza a síntese com uma certa quantidade de surfactante, a gente tem a obtenção de uma fase hexagonal, tá? E a mesma síntese realizada, só que agora, na ausência desse surfactante, a gente leva à obtenção de um sistema cúbico, que foi confirmado por difração de raio-x. E analisando o rendimento reacional, a gente observa que o surfactante leva a uma melhoria significativa no rendimento da reação, passando de algo em torno de 70% para 90% de rendimento. E isso também indica que a síntese ocorre por dois caminhos distintos. Então, para tentar explicar a formação desses materiais, nós realizamos aqui alguns cálculos usando o Gaussian, e esses cálculos foram realizados no nível TDDFT, com o funcional B3IP e a função de base 601 mais de EDP, utilizando o PCM, para representar o solvente que a gente utilizou na nossa reação, que era o etileno glicol. Então, a condensação partindo dos monômeros, a gente tem aqui a formação de um dímero, né? Então, esse dímero aqui, a gente observou que ele poderia reagir com um outro monômero, né? Então, quando ele reage com esse outro monômero, ele leva à obtenção de um trímero, que seria o nosso intermediário 4, né? E ele poderia se reagir, no caso, entre ele mesmo aqui, formando um ciclo, né? Que levaria à formação do intermediário 3. Então, essas reações, elas podem prosseguir por várias etapas, levando à obtenção dessas estruturas. Então, esses resultados permitiu que a gente identificasse que, que esse dímero seria o nosso intermediário para a reação, tá? E a gente selecionou esses clusters como clusters funcionais, que a partir deles a gente pode crescer estruturas maiores, né? Como modelo para representar a estrutura do sulfeto de zinco. Essa estrutura em azul representando o sistema cúbico e a estrutura em vermelho representando o sistema hexagonal. O que é importante aqui? Quando a gente faz um estudo com cluster e está propondo um modelo para explicar o nosso sistema, a gente tem que levar em conta a estequiometria do sistema. Então, o sulfeto de zinco, a estequiometria é 1:1, então a gente observa que aqui esse cluster ZN4S4, ZN6S6 respeita esse critério. Segundo ponto, a gente tem uma estrutura hexagonal. Então, quando você analisa uma estrutura hexagonal, você tem que ver um paralelepípedo. Então, se você vê aqui nessa região aqui, nós temos um plano e entre esses planos, nas estruturas de cadeira aqui, a gente consegue observar um paralelepípedo que é confirmado por duas distâncias diferentes de ligação. E a gente tem aqui dois tipos de zincos diferentes, que a gente representou como sítio A e sítio B. Enquanto que na estrutura cúbica, nós temos todos os zincos equivalentes. Um ponto a comentar é que essa estrutura cúbica, ela representa tanto a estrutura cúbica blenda de zinco, como também pode servir de modelo para representar a estrutura cúbica rock salt. Então, se você projetar essas estruturas aqui, replicar ela em todas as direções, como a estrutura do NaCl, a gente tem a estrutura rock salt. E se tiver uma estrutura, um cúbico, essa estrutura cúbica dentro de um cubo maior, a gente tem a representação da estrutura cúbica da blenda de zinco. Então, esses clusters, o que foi interessante que
a gente identificou eles, e eles foram em 2005, por Bourne, identificado por espectrometria de massas experimentalmente. Então, esses clusters, eles são oriundos da estrutura do ZNS. Então, a gente caracterizou as propriedades espectroscópicas de ambas estruturas e analisamos as suas propriedades eletrônicas. Então, a gente pode ver que o band gap da estrutura cúbica desse cluster foi 3,16 eletronvolts, e para a estrutura hexagonal, 3,88 eletronvolts. A gente também observa que o HOMO, ele é formado por orbitais do enxofre 3p, e o LUMO é formado por orbitais híbridos 4sp25. Esses resultados estão em acordo com outros trabalhos teóricos que também estudaram também analisou a densidade de matriz para o singleto, primeiro excitado, segundo excitado e terceiro estado excitado, a partir do estado fundamental. E a partir dessa análise desses resultados, a gente identificou que essa variação de densidade, ela é mais homogênea no ZNS, então, hexagonal. Então, isso é interessante, esse material é mais interessante para aplicações, por exemplo, em células solares. A gente realizou aqui a síntese. O nosso surfactante foi o hidroxitetrabutil-amônia, que a gente usou para controlar as fases dos materiais. Então, a gente fez a interação com o sítio A e o sítio B da estrutura hexagonal, e também interagimos com a estrutura cúbica. E a energia de interação, a gente observa que ela é bem maior com a estrutura hexagonal, mostrando um maior efeito nessa fase. Então, o gap experimental, determinado pelo talk plot dos dados de UV-Vis com reflectância difusa, a gente identificou que o band gap da fase blenda de zinco é 3,4, e para a fase hexagonal, 3,59 eletronvolt. A gente realizou agora cálculos em condições periódicas, usando o programa Crystal, para ambos os modelos, blenda de zinco, representada aqui por ZB, e hexagonal, o Tizita, representado por W. E nós realizamos um deslocamento do átomo de zinco na direção Z, aqui no caso, em 0,1 angstrom. Então, quando a gente realiza o mesmo defeito em ambas estruturas, nós observamos uma maior redução do gap para a fase cúbica. E isso é devido ao tipo de estrutura. A gente sabe que a estrutura cúbica ela é uma estrutura muito mais simétrica. Então, qualquer distorção que tem nessa estrutura, ela polariza muito mais o nosso cristal. E esses defeitos, eles são importantes nas propriedades de emissão desses materiais. Só mostrando aqui a densidade de estados, agora feita no Crystal. Aqui, como exemplo, eu fiz diferentes distorções, tá? Então, aqui nós temos o modelo ordenado, o modelo com a distorção de 0,1 angstrom, e aqui, só para ilustrar, um modelo com uma distorção de 0,03 angstrom. Então, a gente observa aqui uma redução de 3,42 eletronvolts. Então, quando a gente faz esses modelos, nós observamos um aumento na densidade de cargas positivas do material, que pode indicar o processo de formação de um buraco, tá? Então, esses defeitos que são associados a vacâncias de enxofre são responsáveis pela emissão fotoluminescente desse material na região do visível. Tá? Então, aqui, representando pelas equações de Kroger-Vink, a gente tem aqui na equação 1 a etapa de quando a gente começa a aumentar essa distância de ligação entre esses clusters, a gente tem aqui o início da formação de um buraco, tá? Aí, quando aumentamos ainda mais essa distância de ligação, nós temos aqui um grande aumento na densidade de cargas positivas do material, que é associado à formação de um buraco, tá?
E quando a gente tem um aumento maior nessa distância de ligação, a gente evidencia a formação de 2 buracos. E aqui só a imagem de microscopia eletrônica de transmissão para mostrar que as partículas hexagonais do ZNS têm um tamanho de aproximadamente 6 nanômetros, enquanto que a cúbica Blendezinho um tamanho em torno de 11 nanômetros. É interessante que aqui no caso o ZNS ele tem uma emissão ali em torno hexagonal em torno de 485 nanômetros e o cúbico em torno de 530 nanômetros, mostrando que a estrutura cúbica ela é mais fortemente polarizada. Aqui é uma outra continuação desses estudos com esses clusters, que acabou de sair, foi publicado agora, é um trabalho que a gente fez com o João Paulo, que é um aluno meu de mestrado, tá? Então, nesse trabalho, a gente utilizou esse cluster hexagonal e a gente dopou ele com cádmio até a obtenção do CD. Variedade de estruturas possíveis, então esse é o caminho de menor energia. Quando a gente analisou essas estruturas, os comprimentos de ligação, a gente viu que eles se aproximam do ZNS e do CDS, e o que é interessante que, apesar desses materiais terem um polimorfismo muito similar, o CDS ele é encontrado na natureza, tanto na fase hexagonal, quanto na fase cúbica. E se você analisar a estrutura desse nosso cluster, os ângulos formados aqui no cluster do CDS, eles se aproximam mais de um ângulo reto, 90 graus. Então, isso indica que essa estrutura ela é facilmente convertida numa estrutura cúbica, tá? Então, isso reproduz uma tendência que é observado na literatura. E aí, o que a gente fez? A gente aplicou campo elétrico, então aqui tem os valores dos diferentes campos elétricos que a gente utilizou, e analisamos o comportamento, o efeito do campo elétrico nas propriedades espectroscópicas e na estrutura eletrônica desses clusters. Então, a gente tem aqui o espectro Raman para todas as estruturas, e aqui selecionamos 3 estruturas, ZNS, CDS, e aqui a estrutura ZN3, CD3, S6, que seria 50%, para representar a estrutura intermediária. Aqui nós temos os modos ativos no Raman para essa estrutura. Aqui na figura não dá para ver, mas aqui está mostrando as setinhas, representam os deslocamentos que estão ocorrendo nos átomos devido à vibração, tá? E todos os modos estão ilustrados aqui. Então, a gente observa como característica que a estrutura intermediária, ela tem os modos ativos de ambas CDS e ZNS, tá? Que são características das distorções oriundas desses dois materiais. E o que é mais legal? A gente observa o quê? Que o campo elétrico, representado aqui pelas diferentes cores, ele influencia muito mais fortemente na estrutura do CDS e na estrutura híbrida intermediária do que em relação ao ZNS. E isso corrobora com a resistência experimental encontrada para ambos os materiais. Nós também analisamos a emissão desses materiais e para o quantum dots de ZNS e CDS, a faixa de absorvância dos materiais foram bastante similares à que a gente obteve para esses materiais, para os nossos clusters, indicando que eles são um bom modelo para representar um sistema de um semicondutor quantum dot. Além disso, nós fizemos o alinhamento de bandas desses materiais para explicar os processos que ocorrem de transporte nesses materiais, pensando num dispositivo, tá? E o que é importante aqui destacar é que o campo elétrico, ele leva a uma polarização da estrutura que reduz o gap do material. Então, a gente também observa um redshift, por exemplo, no espectro de UV-Vis.
Esse é um outro estudo da época que eu fiz do meu doutorado, né, que é o molibdato de prata. Então, o molibdato de prata ele é um material muito interessante, porque quando irradiado com um feixe de elétrons, nós observamos a formação de pratas metálicas na superfície. E nesse estudo a gente estudou por uma combinação de técnicas experimentais e teóricas, algumas características desse material. E o foco foi na morfologia. Computacionalmente, prever estrutura é algo que já é altamente fácil do ponto de vista computacional. O grande desafio teórico está no estudo das morfologias. Então, aqui nós temos a estrutura ideal, uma construção de UF, que é uma perspectiva termodinâmica clássica, tá? Então, aqui a gente tem uma superfície aqui homogênea, tá? Então, a gente está representando por diferentes cores, cada uma dessas cores é um tipo de superfície desse material, e com base na energia dessas superfícies, a gente chega na estrutura mais estável do ponto de vista termodinâmico. A gente sabe que a síntese é controlada do ponto de vista termodinâmico, mas também a parte cinética tem um papel muito importante. Então, por conta da cinética, a gente consegue obter diferentes morfologias dependendo das condições de síntese. Então, aqui estão algumas possibilidades para esses materiais, tá? E o que é legal, esses resultados computacionais, quando combinados com microscopia eletrônica de varredura, eles permitem que a gente identifique o tipo de superfície exposta. Isso não é possível pela técnica de microscopia eletrônica de varredura. Para saber isso, a gente teria que usar, por exemplo, uma técnica de microscopia eletrônica de transmissão, mas esse trabalho mostra uma estratégia bem interessante e que você consegue, com cálculo teórico, por uma associação de analogia, identificar cada uma dessas fases. E se você pegar esse cristal e levar no microscópio eletrônico de transmissão, você vai evidenciar que essas faces que foram identificadas com a ajuda da parte computacional, elas são as mesmas que foram identificadas nesse estudo. Então, isso é uma forma que muitas das vezes a microscopia eletrônica de varredura é uma técnica que, por ser um pouco mais barata que a microscopia eletrônica de transmissão, ela é um pouco mais popular, tá? Então, dependendo de onde você está trabalhando, esse sinergia entre teoria e experimento, a gente consegue obter esse tipo de informação que é relevante, por exemplo, para estudos catalíticos. Esse aqui é um outro trabalho bem legal, também em estado sólido, né, um cálculo em estado sólido que a gente fez, que a gente estudou a emissão fotoluminescente do tungstato de alumínio, né? Então, o tungstato de alumínio, ele é um cristal que ele é formado por clusters octaédricos de alumínio e tetraédricos de tungstênio, tá? E aqui a gente tem o comportamento desse material. Então, a gente fez o cálculo no estado fundamental e no estado excitado, tá? E a gente observou que o modelo do estado excitado, ele é desordenado. Então, aqui, o próprio cálculo mecânico quântico, ele introduz o defeito no meu sistema. Então, a gente tem aqui dois ambientes de coordenação representados para o cluster de tungstênio e para o cluster de alumínio, tá? E esses clusters, eles são essa vacância de oxigênio formada a partir dessas distorções, ela induz a formação de um pólar nessa estrutura que leva à minha emissão fotoluminescente. Agora, comentando um pouquinho de biomoléculas, eu vou comentar basicamente de alguns estudos que a gente tem realizado mais recentemente, focados no trabalho sobre Covid, né? Então, por conta da pandemia, a gente teve que parar todas as nossas atividades por um certo tempo, e aí a gente tentou unir aos esforços que muitos pesquisadores fizeram no mundo todo para tentar encontrar algum composto que possa
ajudar no tratamento dessa doença. Então, o primeiro trabalho que a gente fez lá no início da pandemia e que ele está em consideração na Scientific Reporters, né? O trabalho, a gente, nos primeiros momentos que começou a pandemia, lá em março, foi noticiado que alguns compostos 4-aminoquinolínicos, como a cloroquina e a hidroxicloroquina, eles tinham uma atividade in vitro para o novo coronavírus, né? A gente sabe que esses compostos, eles são amplamente usados para o tratamento da malária, né? E aí eles foram testados em estudos clínicos para pacientes acometidos por essa doença. Então, nesse trabalho, a ideia é que a gente tentar propor estruturas derivadas da quinolina, né? Esse grupo quinolínico, ele é o 4-aminoquinolínico, que é similar ao que encontra na estrutura da cloroquina e hidroxicloroquina, mas a gente tentou partir de uma estratégia que fosse de baixo custo e que pudesse ser reproduzida em qualquer país. Do grupo nitro, e esse grupo nitro, ele reage com o hidrogênio, substituindo o hidrogênio, tá, no composto desejado. Então, aqui na reação B, a gente tem a formação de nitroderivados da quinolina. E aí a gente resolveu usar o grupo N-óxido, a forma N-óxido da quinolina, e ver o efeito na atividade desses novos materiais. Então, o grupo N-óxido, usando a quinolina como ponto de partida, a gente pode reagir com uma pequena quantidade de peróxido. A gente sabe que o peróxido, ele tem uma alta atividade, pode decompor, né? Então, se você usa, você tem que usar uma pequena quantidade se vai fazer esse tipo de reação. E essa reação ocorre a partir desse processo que está exemplificado aqui, liberando uma água. Então, essa reação, ela tem que ser usada, essa reação de desidratação, em temperatura superior a 100 graus, e isso vai levar à formação do meu grupo N-óxido. E aí, esse grupo N-óxido pode reagir com reagente de nitração, formando nitroderivados N-óxido de quinolina, tá? Só que aí a gente estudou os isômeros desses compostos. Então, a gente, na época, tinha a estrutura da principal protease do coronavírus, conhecida como MPRO, né? E essa enzima, ela consiste de 3 domínios representados na figura. Esses domínios, eles têm aqui no sítio ativo do cocristal, eles têm aqui uma tríade catalítica. Então, a gente pode ver ali a contribuição da cisteína, 145, e da histidina, 41, e ligado a essa histidina 41, a gente observa uma molécula de água, que é o terceiro componente que compõe a nossa tríade catalítica. Então, a gente estudou os nossos derivados aminoquinolínicos, né? E esses derivados aminoquinolínicos, mudando a posição do grupo nitro, a gente vê que a polaridade da estrutura ela vai depender da posição do grupo nitro no nosso composto. E isso é interessante porque esses compostos com uma maior polaridade, eles são interessantes para aplicações farmacêuticas. E aí a gente fez o docking desses compostos no sítio ativo da MPRO, vimos que esses compostos eles se ancoram bem no sítio ativo da principal protease do novo coronavírus, né? E a gente fez também cálculos de dinâmica, representado aqui na estrutura à minha direita, mais à direita, onde a gente colocou o intermediário no tempo zero, e após o tempo de 10 nanosegundos de dinâmica. E a gente vê que os nossos compostos, ele tem o que a gente chama de strain, uma pequena deformação no sítio ativo, para os diferentes tempos de simulação. Enquanto que a cloroquina e a hidroxicloroquina, a gente observa uma grande deformação.
Então, essa pequena deformação, ela é importante para a atividade desses compostos. E para todos os nossos derivados que foram estudados, os cálculos de interação do docking foram melhores para os grupos N-óxido do que os nitroderivados da quinolina, sugerindo que esses compostos, eles são importantes para serem estudados do ponto de vista experimental. Além disso, a gente evidenciou também que eles têm uma toxicidade, usando o modelo ADMET, que é bem similar, tá? Então, essa reação de nitração, ela é muito atraente, uma vez que ela requer materiais de baixo custo e ocorre por vias de reação simples, ou seja, qualquer país poderia implementar o processo de fabricação em larga escala para tais produtos. Isso poderia beneficiar principalmente os países africanos, né? E a principal lição que a gente tira desse trabalho é que a estrutura que a gente obteve para os derivados N-óxido quinolínicos são melhores inibidores que os equivalentes nitroderivados da quinolina. Então, a mensagem que a gente deixou no começo era que esses grupos N-óxido são importantes, essa modificação estrutural, para aumentar a atividade, tá? Frente ao novo coronavírus. Desculpa. Então, um outro trabalho que a gente fez, que também está aceito também, como o anterior, está na última etapa, em breve deve ficar disponível online, mas está disponível pré-print. Ele foi um estudo de cocristais baseados na cloroquina e na hidroxicloroquina com antibióticos macrolíticos. A escolha desse sistema foi devido a estudos clínicos sendo realizados no início da pandemia, né? Então, esse foi o primeiro trabalho teórico da literatura para o novo coronavírus usando cocristais. E a importância desse trabalho é que eu recebi um e-mail do editor-chefe da Springer Nature, dando os parabéns para o trabalho e comentando que os editores de todas as revistas fizeram um acordo que, quando tivesse dados extremamente assim importantes, que estão com uma grande contribuição para as pesquisas relacionadas ao novo coronavírus, eles seriam compartilhados diretamente com a OMS. E esse nosso trabalho, ele foi compartilhado com a OMS, e isso foi uma coisa que deixou a gente bem feliz, que está realizando esses trabalhos, né? Então, os antibióticos macrolídeos, a gente tem o principal composto, que é a eritromicina. Ele foi o primeiro a ser isolado, né? E tanto a claritromicina quanto a azitromicinas são derivados semissintéticos da eritromicina, tá? Os seus derivados semissintéticos, eles são reconhecidos de ter uma maior atividade, que a eritromicina, mas todos esses fármacos, eles são utilizados no tratamento de pacientes com infecções no trato respiratório. O que é interessante é que esses compostos, eles se cristalizam numa estrutura tetragonal. Não, desculpa, numa estrutura monoclínica. Então, tanto a hidroxicloroquina, a azitromicina e a cloroquina, ambos compostos se cristalizam numa estrutura monoclínica. E isso facilita na hora de gerar os nossos cocristais. Então, a gente replicou essas estruturas, usou como estratégia esse procedimento, para combinar essas estruturas e obter as estruturas dos nossos cocristais, que estão representadas aqui. E esses cocristais a gente ancorou no sítio ativo da principal protease do novo coronavírus. Então, como resultado, a gente observou que a combinação dos cocristais baseados na hidroxicloroquina com a azitromicina e também da cloroquina com a azitromicina são mais ativas. E, além disso, também tem uma menor toxicidade. O mais legal desse trabalho é que, quando a gente analisou a toxicidade
da hidroxicloroquina e da cloroquina sozinha, a toxicidade molecular, a gente evidenciou que a hidroxicloroquina ela tem uma menor toxicidade em relação à cloroquina. E na literatura foi reportado experimentalmente o inverso, e isso é devido ao sal de hidroxicloroquina e cloroquina que é usado, tá? Bom, e aí a gente fez um trabalho recente que estudou o favipiravir, o efeito das formas tautoméricas para incluir o efeito do metabolismo da droga na atividade desse composto frente ao novo coronavírus, tá? Esse composto, ele é usado para inibir o RNA polimerase do vírus, tá? Então, nesse trabalho, a gente usou como estratégia a inibição tanto da principal protease do coronavírus, que é responsável pela entrada do vírus na célula, tá? Hospedeira, como também do principal, do RNA viral. Então, a gente viu, para estudar isso, a gente viu que por cálculos de RMN, a gente tem uma grande variação em solução em fase gasosa do deslocamento químico desse hidrogênio, que indica uma alta mobilidade protônica, tá? E esse próton, essa migração ela pode ocorrer sem e com assistência da água. Então, nesse estudo, a gente calculou aqui o estado de transição sem água, com uma água, 2 águas e 3 águas, na fase gasosa e em solução, usando o modelo PCM. A gente aqui está caracterizada a única frequência imaginária que foi determinada, e a gente observa um shift no valor da energia e no valor também dessa posição com o solvente, né? E isso está de acordo com a teoria. A gente tem aqui os espectros de absorbância e de emissão, representado por pontilhado, tá, para esse material, e a gente vê aqui um mecanismo EXIPT, que está relacionado a essa transferência de hidrogênio para a emissão desses materiais. E também a gente analisou o circular de cromismo dos materiais, e essas técnicas espectroscópicas, juntamente com a espectrometria de massas, que também foi simulada computacionalmente, permitiu identificar ambas formas tautoméricas. Então, isso é importante para quando for desenvolver algum estudo experimental, a gente já tem um indicativo teórico, tá? Então, o experimental ele já sabe mais ou menos onde tem que aparecer algumas posições, o perfil que é esperado por um composto. E sempre que um composto ele tem estruturas tautoméricas, a agência reguladora ela exige um estudo profundo para a liberação desse medicamento. Inibindo aqui a principal protease do novo coronavírus e também a RNA polimerase do novo coronavírus, a gente viu e confirmou o que já era esperado na literatura experimentalmente, que o favipiravir, ele é o melhor inibidor da RNA polimerase, tá? Mas aqui a gente mostrou a energia de interação nos dois casos, e esses compostos, eles têm uma baixa toxicidade. Então, a gente viu também a influência do raio do halogênio nas propriedades desse material. Para finalizar a apresentação, como eu comentei que os processadores quânticos eles vão possibilitar uma nova era computacional. Desculpa, João, o tempo está ok? Tá, já está terminando. Eu não vi aqui. Desculpa por ter passado um pouco. Como eu tenho, na parte computacional, o surgimento vai aumentar a nossa capacidade de cálculo, no futuro, por exemplo, quem estiver trabalhando com biomoléculas, nesse tipo de investigação, a gente vai ter a possibilidade de desenvolver um tratamento mais personalizado, porque a gente vai ter condições de fazer modelos mais realistas, e aí vai ter condições de avançar nessa área. Eu acabei removendo da apresentação, mas tem uma pesquisa que foi publicada por um grupo dos Estados Unidos, de San Diego,
que simulou a estrutura do novo coronavírus, né? E nesse trabalho, eles usaram, inclusive, fizeram cálculos no supercomputador que eu acho da Petrobras, e é um estudo que é extremamente interessante do ponto de vista computacional. Ele é um trabalho que usou cerca de 200 mil processadores para conseguir simular uma estrutura realista do novo coronavírus. Mas a gente ainda está engatinhando nesse tipo de simulação. Então, no futuro, as pesquisas na área medicinal, elas vão estar utilizando esse tipo de simulação. Um outro ponto importante que eu não comentei, a gente sabe que o aprendizado de máquinas e inteligência artificial, ela está muito popular nos últimos anos, e ela vai ter um grande impacto na área também, né? E o que eu gostaria de citar, só como exemplo, as máquinas do futuro, elas também vão produzir conhecimento. Como? Hoje, para gerar um conhecimento, o pesquisador ele tem que ler vários trabalhos, né? Então, usando uma frase de Newton, apoiando em ombros de gigante, pode ver mais longe, ele consegue avançar e construir um novo conhecimento, e ele vai completando esse quebra-cabeça. Então, quando cada trabalho que você complementa, você coloca lá a pecinha do seu quebra-cabeça, você abre uma outra lacuna para que outro pesquisador venha com a sua pecinha e faça a sua contribuição. É assim que o conhecimento vai construindo. Só que as máquinas, elas têm capacidade de ler bilhões de livros, artigos, textos por segundo. Então, imagina o conhecimento que está faltando alguém juntar as pecinhas de quebra-cabeça, que a gente vai avançar de uma maneira muito rápida no futuro, tá? E tem estudos, se vocês buscarem na literatura de inteligência artificial, onde os pesquisadores introduzem uma base de dados, por exemplo, de uma década, com todos os trabalhos que levou, por exemplo, ao surgimento de uma teoria. E aí eles querem saber se essa máquina ela tem capacidade de reproduzir aquela teoria. E, pasmem, a máquina faz isso em poucos segundos. Então, o futuro nos aguarda. E, para concluir essa apresentação, eu gostaria de usar uma frase do Carlos Chagas Filho, que é um dos maiores pesquisadores brasileiros, né? Que na universidade se ensina porque se faz pesquisa. Gostaria de agradecer novamente a comissão organizadora do CIDMOL pela oportunidade, a todos que estão acompanhando essa apresentação. Gostaria de agradecer ao meu grupo de pesquisa. Então, aqui a gente tem fotos antigas e na reunião virtual a gente fez a nova foto do grupo, porque não temos como nos reunir. Agradecer os programas de pós-graduação que eu faço parte e as agências de fomento, que são extremamente importantes para avançar em qualquer tipo de trabalho. Sem financiamento não há pesquisa. E eu gostaria de divulgar um livro que a gente acabou de publicar esse ano. Eu tive o privilégio de colaborar com o professor Taft no CBPF, e a gente lançou esse livro. E também quero agradecer também aos grupos e colaboradores que eu tenho, em especial os alunos, o Alexandre, a Letícia, o João Paulo, e o professor Teodorico, que a gente fez essas colaborações e desenvolveu esses trabalhos relacionados ao novo coronavírus. Eu também gostaria de ter apresentado aqui, a gente está para lançar um novo trabalho sobre o Covid, mas infelizmente a gente não conseguiu concluir ele a tempo da apresentação. Mas nesse trabalho, a gente desenvolveu uma nova estratégia computacional para predizer possíveis efeitos de metabolismo de fármacos, e usamos como modelo todos os fármacos que foram usados em tratamentos clínicos para o novo coronavírus, e a gente encontrou resultados muito legais. Inclusive, alguns intermediários são muito mais ativos que os próprios fármacos, tá? Mas eu espero que nas próximas semanas esse artigo vai estar compartilhado e vocês vão ter a oportunidade de acompanhar. E é uma pesquisa que vai impactar não apenas nas pesquisas com coronavírus, como também no estudo de medicamentos para outras doenças, inclusive o próprio câncer. Então, muito obrigado pela atenção.
João? Me coloca. Opa. Pronto. Bom, muito obrigado, Felipe. Só que não sobrou tempo para as perguntas. As perguntas vão ficar lá no chat. Aí você pode responder lá no chat do YouTube. Tá ok? Ok. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Excelente. Foi muito boa a sua palestra. Obrigado. Bom, agora passamos para as apresentações.